A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar. Divinare. Os sabiás divinam. Nessa nossa era de tanta potência tecnológica, que tornou possível acessar a qualquer momento toda a informação que o conhecimento humano já produziu, que espaço sobra para o adivinhar? E que lugar ocupa o afeto no ato de ensinar, se agora aprendemos com as máquinas? Nós somos seres que passaram por algumas revoluções da memória. Esse momento final da sociedade em rede é marcado por uma revolução da memória. Nós temos algumas revoluções da memória, e isso marca diretamente a educação. Então, primeiro ponto, nós tivemos há 2,5 milhões de anos, um cara que era meio parecido com o que somos hoje e tal. Mas o que nos identifica é 500 mil anos, o Homo sapiens. O que caracteriza o Homo sapiens é uma revolução da memória. Ele é sapiens porque o volume cerebral aumentou muito e a potência de armazenamento aumentou muito. Por isso nasceu o Homo sapiens. Mas nós ainda não somos sapiens. Nós somos sapiens sapiens, que é 100 mil anos atrás, essa capacidade de memória produziu conteúdo. Então, primeiro você tem capacidade de armazenamento a 500. Depois, digamos, de compartilhamento ou de capacidade de lidar com isso a 100 mil anos. E de 100 mil anos para cá é que a gente teve essa grande aceleração. Então, o que nos caracteriza? Eu sou um físico e uma memória, não é isso? Minha consciência. Eu estou aqui falando com vocês e minha memória está me mandando referência. Então, somos seres virtuais por natureza. Quando que nasce o humano? Com a virtualidade. Se não nascesse a virtualidade, nós não teríamos sobrevivido como espécie. Só sobrevivemos porque desenvolvemos a virtualidade, que é essa capacidade de se olhar de fora, de armazenar dados, de ter princípios. Porque eu tenho princípios, eu tenho lei. Porque eu tenho princípios, eu tenho limite, né? Então, eu não tenho sexo com meu filho, porque isso é incesto, não é isso? Então, esses limites são limites da consciência, porque não tem ainda legislação. O direito é romano. Então, a gente está falando de muito antes de direito, né? Então, são limites que são dados pela consciência. Essa virtualidade é a primeira revolução da memória. Ela produziu tudo muito rápido. Então, há 100 mil anos, enterro dos mortos, e há 30 mil, revolução criativa do Paleolítico, há 15 mil, 5 mil, escrita, e vai embora. Segunda revolução da memória, que são os grandes saltos que a gente dá. Eu associo a segunda revolução da memória a compartilhamento do livro impresso, Gutenberg, que termina na Idade Média. Você pode publicar o que você quiser e distribuir para quem você quiser. Então, isso é uma revolução de compartilhamento de conteúdo inacreditável, tão forte que acabou com a Idade Média e permitiu a Idade Moderna, né? Não só por isso, por muitas razões, mas uma delas é exatamente a invasão de conteúdo que vai acontecer ali. Dessa revolução, a gente pode pular para a nuvem. A nossa nova revolução da memória, ela simplesmente conectou todas as pessoas que quiserem ao mesmo tempo agora, sem uma ordenação piramidal, sem um pai que decide. O que caracteriza a rede como estrutura, como modelo? Ela é marcada por nós e conexões, né? Nodos, pontos. Então você tem um ponto e uma conexão entre pontos. É só isso, pontos e conexões. Você, quando tem um ponto, você tem um endereço. E as pessoas conectam a você e você conecta essas pessoas. Você não pode dizer que isso é um sistema, porque um sistema implica interioridade e exterioridade, né? Qual é a exterioridade da rede para dizer que ela é um sistema? Não há exterioridade. Então, o que caracteriza a rede? A navegação, a conexão. Então, isso é completamente, como ordem, é completamente diferente da pirâmide. Quando a gente tem internet como estrutura, não como uso, é outra coisa. Estou falando como configuração de forças, base, né? Você tem um modelo de ordenação em que você pode ter 1 bilhão de pessoas ao mesmo tempo navegando, configurando, sem ter um pai. Então, você tem micro-ordens que se tangenciam. Nós aprendemos uma coisa nova e a gente não está sabendo usar. Nós aprendemos como ordenar muitas ordens. Isso é muito legal. Muitas ordens. Nós temos condição de conviver, de fazer a diferença conviver hoje. E não tínhamos antes das redes e da internet. Então, a internet surge no final do século XX, como consequência de um século em que o investimento em técnica foi predominante. O século XX. Medo do investimento humano, vocês sabem disso.
Os capitalistas e os comunistas, igualmente, tinham medo de um discurso aberto, honesto. Né? Todo mundo tinha medo, porque quem era capitalista tinha medo de virar comunista. Mas os comunistas também não podiam abrir as portas. A gente viu acontecer isso no mundo inteiro, porque o discurso leva as pessoas para lugares muito distintos. Né? No final do século, entramos no século XXI, e essa é a nossa escola. Entramos no século XXI com uma capacidade técnica muito superior à nossa capacidade de lidar com ela. Então, a gente fala muito mal da internet, isso é um absurdo, a internet não tem culpa de nada, muito pelo contrário. A internet é algo que pode nos permitir um mundo novo. Se a gente tem alguma expectativa de futuro, é uma nova ordenação psíquica, novos modos de gestão públicas e privadas a partir da rede. Gestão em rede é uma gestão em que você faz com vários pontos e os pontos vão se tangenciando. Você não precisa ter uma hierarquia verticalizada. Exemplo, só um exemplo para vocês entenderem esse ponto. Por exemplo, um rapaz que trabalha na portaria de uma escola, se a gente é honesto, ele tem tanta importância contra a pedagoga, contra a gestora, contra os melhores ou piores professores da escola. Porque o problema hoje é violência contra si mesmo e contra os outros. Quem melhor conhece a escola é o rapaz da portaria. Se eu estou trabalhando com conteúdo, eu chamo a minha coordenadora pedagógica, mas se eu estou trabalhando com humanidade, ou seja, com relações humanas, o rapaz da portaria é tão importante quanto. As crianças na escola vivem uma falta afetiva imensa em relação às famílias. O professor não pode abraçar uma criança e chamar de tio. Não pode, eu concordo. Vem com a tia. Não. Mas a moça que serve o lanche pode. A moça que cuida da limpeza pode. Porque um abraço pode salvar a vida dessa criança. Porque ela não tem ninguém esperando por ela. Essas relações têm que se transformar. A escola precisa se transformar. Os desafios também nos obrigam a quebrar esse modelo hierárquico. Né? Eu estou trazendo esse quadro civilizatório antes, porque a escola não pode estar fora disso. Por que ninguém está falando que o suicídio de 10 a 14 anos aumentou 40% nos últimos 10 anos no Brasil? Por que a gente não diz que as nossas crianças estão se mutilando e se matando? Quanto menor a idade, maior o índice de suicídio. Não é que elas se matam mais, é que proporcionalmente tem crescido mais quanto menor é a idade. Então, o suicídio de jovens é a segunda razão de morte de jovens no mundo todo. Do Brasil é a terceira. A segunda é o homicídio de jovens negros nas periferias. Quer dizer, o homicídio de jovens é a segunda razão. Só que de 100, 90 são negros. Então, essa realidade não está na escola. Eu só estou tentando puxar vários pontos. Uma coisa não tem um ponto só. Não tem uma escola, né? Tem um campo de forças, essa escola. Se você olha, o crescimento da psicofarmacologia é inacreditável, o sucesso. Parabéns. No entanto, ela crescer medicou a sociedade. Então somos todos medicados agora, não posso sofrer. Então se o namorado termina, se o marido te abandona, a mulher te abandona, se você perde o emprego, você não está na pior sofrendo, entre o carpete e o taco. Não, estou deprimida. E aí, estando deprimida, eu me medico. E o sofrimento? Não existe mais? O sofrimento afirmativo, a grandeza do sofrimento. Não é o sofrimento e a capacidade de lidar com o sofrimento que nos dá dignidade. Alguém lembra dessa palavra? Alguém jovem usa essa palavra? Não, digno. Ser digno é carregar você mesmo com grandeza e honra, seja lá a roupa que você esteja vestindo. Ele ergue a si mesmo e diz assim, eu sou um ser, eu tenho a honra de estar vivo. Eu tenho a dignidade de existir, isso importa. Essas coisas a gente perdeu um pouco a noção. Porque se eu estou sofrendo, eu tenho uma medicação para me resolver. Se eu estou sofrendo, é porque eu preciso de dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, né? Compra alguma coisa para passar o seu problema. Então, essa relação é muito complicada. Então, o crescimento da medicina gera isso. Sabe essa civilização bacana que a gente construiu? Cheia de tecnologia, né? Parece que as crianças estão felizes naquela tela, não é isso? Tá uma beleza, é só dar um computador e tal. Não. As crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens, nessa proporção, de baixo para cima, cada vez mais, estão dizendo para a civilização, eu não quero. Muito obrigado. No próximo bloco. Nós temos novos alunos, nós temos novos professores,
nós temos uma nova relação com os saberes. É comum dizer-se que a função das escolas é preparar as crianças e os adolescentes para a vida. Como se a vida fosse algo que irá acontecer em algum ponto do futuro, depois da formatura, depois de entrar no mercado do trabalho. Mas a vida não acontece no futuro. Ela só acontece no aqui e no agora. Viver é aprender. É nisso que está a excitação do viver. Caso contrário, a vida é um tédio insuportável. A aprendizagem só pode acontecer no espaço-tempo em que a vida está sendo vivida. Nos dias de hoje, o que uma escola deve querer ser? Nós temos uma revolução da memória atualmente em que qualquer suporte móvel, qualquer celular, torna você um gênio. Um gênio. É só saber ler bem. Não é qualquer um que sabe ler bem. Mas se você souber ler bem, significa interpretar em camadas. O Nietzsche diz que atrás de um ouvido tenho sempre outros ouvidos ainda. Então, você ouve, depois você ouve até cansar. Aí você entendeu. Mas você não pode ouvir uma vez só. Então, se você sabe ler, ouvir, se você tem coragem afetiva, porque pensar envolve coragem de enfrentar as diversas perspectivas sobre o seu tema. Quanto mais você aprende isso, mais livre você é do professor e da escola. Você tem como acessar diretamente. Então, a memória é um problema para o professor. Primeiro, não dá mais para a escola se sustentar na memória e mandar alguém decorar. Nada, absolutamente nada, você precisa decorar. Isso já é uma revolução. Além de não ter que decorar, o uso da memória fez com que a gente tivesse essa capacidade de memória, produziu compartilhamento. Se produziu compartilhamento na rede, quer dizer, a grande capacidade de memória nos libertou da nossa própria. Então, nós, ponto afirmativo, temos que desenvolver nós mesmos como raciocínio complexo. Por outro lado, isso produziu compartilhamento, a internet, não só armazenamento. E o compartilhamento fez o que o Michel Foucault chama de genealogia, que é aproximar saberes distintos num campo de força, certo? Então, você tem, por exemplo, a guerra na Síria. Você tem, isso também é pensamento complexo, você tem um especialista numa dessas TVs que, né, falando sobre a Síria, não é? Então ele sabe tudo da Síria, ele estudou a Síria a vida inteira, sabe tudo da Síria. Então ele faz uma análise da guerra da Síria. E tem valor, apesar de... tem valor. Quem veio... Outra informação, você tem uma menina, que vocês ouviram falar, que na guerra da Síria estava debaixo de um escombro e contando a guerra na Síria, não é? Inacreditável, porque esse senhor que está comentando na televisão, ele não tem esse saber. Mas essa menina tem um outro. Mas ela só tem o dela, ela está lá na guerra. Ela não tem o saber total. Ela tem a carne, ela tem experiência, mas ela não está vendo todo. Então agora nós temos dois diferentes. Um de gabinete e a moça que está sentindo o corpo lá. Mas não é só isso. Nós temos, por exemplo, jovens que já moraram na Síria e não moram mais e que têm uma outra opinião, fazem um blog, não é isso? E nós temos... quem mais que pode falar? jornalistas, que todos os dias dão as notícias, não é isso? Então, hoje, a gente tem condição... um professor universitário, lá da Síria, né? Tá dando uma outra... O Michel Foucault, quando ele discute genealogia, ele está discutindo exatamente isso. Né? Ele está dizendo, a gente tem aqui um saber acadêmico colado com o outro. Ótimo, então, juntando esses saberes, a gente cria um campo de força sobre aquela realidade, muito mais próximo do que ela é. Quem tem a verdade? Ninguém. Ninguém. Nem o cara que é estudioso, nem a menina, nem o jornalista. É apenas o conflito de tudo isso que gera um caldo vivo, que é o conteúdo sobre aquele tema. Isso é a pós-verdade. Portanto, a nossa capacidade de compartilhamento gerou a crise da verdade. Não há verdade. Nunca teve. Mas agora ela se esfacela na nossa frente. As fake news são muito superiores aos que vocês estão imaginando. Vocês acham que fake news é aquele negocinho escandaloso, horroroso, que os mais espertos logo... Não. Fake news está de A a Z na sua vida. Num grau que você não tem ideia do que aquilo significa. Especialmente para a venda de produtos, não só de política. Manipulação de venda de produto. Criamos novas fronteiras para o conhecimento. O que é conhecer? É a menina da Síria? É o cara da universidade?
Então, novas fronteiras para o conhecimento. Isso arrebentou, isso é muito difícil para a escola. Cria o aluno ativo. Não tem solução para o professor mais. Este aluno é ativo mesmo que ele não queira. O professor pode tentar fazer o que ele quiser. Por que o aluno é ativo? Porque enquanto eu estou falando, vocês vão consultar e vão dizer, sabe aquele índice que você falou? Não é isso não. Vocês podem me desfazer agora, eu acabar, levanta ela e fala assim, ó, isso aí que você falou, isso é realidade, isso é fato, né? Então, os alunos são ativos. Então, a metodologia educacional, e aí vou apontar como eu vejo a coisa agora, né? As melhores experiências são as experiências de alunos que estudam por projetos de pesquisa. O centro da educação é o aluno e não o professor. Então, é uma educação feita não por conteúdos, mas por questões problematizadoras. Se é uma violência, se é qualquer questão que você lê no jornal, qualquer questão, que um aluno traga, a partir de projetos desenvolvidos, esses temas vão atravessar todos os professores que vão produzir essa relação. É uma nova relação, né? Nós temos novos alunos, nós temos novos professores, nós temos uma nova relação com os saberes e estudar por projetos é a melhor maneira. Isso implica em desenvolver no aluno sua autonomia e sua responsabilidade, e isso pode começar desde os 6 anos de idade, dos 4 anos de idade, né? A autonomia dos 4 anos. Não se esqueçam que nós tínhamos em casa a mãe e os filhos, a mãe, o pai. Os avós, tudo meio por ali, mas era mais ou menos isso. Quando essa mulher saiu para trabalhar, o buraco que ficou é do tamanho do mundo. Um mundo enorme. Só que ficou a avó e a tia solteirona. Mas a avó casou de novo. E a tia solteirona foi pra vida, foi se divertir. Quem tá com essa criança? Isso é bem sério. Sabe quem tá com essa criança? Ninguém. Ninguém. E você sabe o que acontece? Os pais trabalham de dia, o pai e a mãe, estudam à noite mestrado. Então, essa criança não tem ninguém. E quando a família chega, o pai e a mãe, enche ela de presente, coitada. Precisa de um apoio. Então, ela é mimada, completamente sem formação ética, porque formação ética a escola não tem condição de dar. Formação ética e moral, só a família faz isso, porque você abre mão da sua alegria em nome do outro por amor ou por ódio. Mas não porque a professora ensinou. É o afeto que nos ordena moral e eticamente, e não a ciência. Então, não é possível a escola fazer isso. Então, essas crianças estão sem essa ordenação completamente. Onde elas estão? Na internet, um lugar fofo, né? Internet é um lugar fofo, né? Para todo mundo ficar, mas beleza, né? Deep Web, não é? Uma coisa assim linda, em paz, uma tranquilidade. Então, essas crianças estão com essa formação. Então, o que a escola precisa fazer? Ajudar essas crianças a ganhar maturidade antes do que a gente estava acostumado a dar. As crianças têm que, desde muito cedo, elas precisam se defender, elas precisam pensar. Nós nunca quisemos que os filhos nossos pensassem, porque pensar dá trabalho. A gente quis criar os filhos sem pensar. Pai e mãe que cria filho pensando sabe o problema que dá depois. Então, hoje nós somos obrigados a criar os filhos pensando, se defendendo. A professora de escola diz, mas eu não posso discutir morte, não, com meus alunos. Viviane, eu não sou psicóloga. Eu falei, mas o psicólogo sabe de morte, por acaso? Ele estudou no livro e entendeu tudo, o que se faz. Então, abraçar que uma criança se joga da janela e a escola continua dando aula no outro dia. Não pode parar. Por que não parou, eu perguntei. Não pode, porque a gente não sabe lidar, né, com esse sofrimento. Então, não faz nem um dia de luto, nada. Essa incapacidade é bem complicada. Então, essas crianças precisam desenvolver autonomia e responsabilidade na escola e em casa, porque elas estão sozinhas e continuarão sozinhas. Então, nós temos 3 desafios que eu chamo. Um é da memória, certo? Que é como fazer com essa memória e esse compartilhamento que colocou todos os conteúdos disponíveis do que presta e do que não presta, né? Como a gente prepara seres humanos para lidar com esse acesso e essa liberdade com o mínimo de ordenação e ética. Nós temos também a emergência do pensamento complexo, que é o que eu acabei de fazer aqui, que não há mais uma linha, há sobreposição. Então, o que era sucessivo agora é simultâneo, porque antes eu pensava daqui até lá. E hoje não tem. O nosso psiquismo, que era ordenado em linha,
Eu era criancinha, não era assim? Eu era criancinha, cresci, virei mocinha, não é assim? Aí vai até ficar velha. Tudo errado, desculpe, não é assim que as coisas funcionam. Você pode ficar criança quando tá velho, você pode ser adolescente quando é criança, você pode ser velho. Desculpe, mas é verdade. De fato, essa linha é metafórica, não é real. O que o Nietzsche critica? Progresso e evolução. O retrocesso pode ser o impulso atrás para dar um passo de 20 à frente. Quem disse que o nosso passo vai demorar 20? Quem disse que o Brasil precisa de 20 anos para sair do buraco? É modelo antigo de raciocínio. Acorda, meu bem. Presta atenção. Tudo muda em uma semana. Não tem lógica, gente. Assim é que a coisa funciona. Isso é o pensamento complexo. Então, imagina o que é crianças com pensamento complexo, com professores com pensamento causal e linear. Certo? O currículo tem que ser por competências e não por conteúdo. O que é um currículo por competências? É o currículo que não diz o que você tem que aprender, diz onde você tem que chegar. Então, ao invés de eu dizer para ela que tem 10 anos de idade, ela precisa estudar esse ano, porque ela está na minha turma de crianças de 10. Ela tem que estudar o corpo humano, o cerebelo, o sistema respiratório, aquelas coisas lá. Ao invés disso, eu tenho que dizer, eu digo para ela, para o professor dela, eu sou professora, ao final deste ano, ela tem que ser capaz de conhecer o seu corpo, identificar os seus sistemas. Isso é o que eu falo para ela. Ela tem que chegar a este ponto. Então, o que eu quero dela? Eu quero que ela entenda o seu corpo. Eu não quero que ela tenha de cor o sistema digestivo. Porque ela pode ter de cor o sistema digestivo e não ser capaz de entender o seu corpo. Então, uma educação por competências é uma educação que diz onde a gente quer chegar. Então, não me importa o que você sabe, importa o que você faz com o que você sabe. Então, se você não foi à escola, mas foi capaz de chegar onde eu cheguei, eu te dou um título. Isso é a educação do futuro. Por isso, a escola pode ser desnecessária. Onde a escola é necessária? Inteligência, criatividade, que é fundamental no nosso mundo, só existe por troca. A escola é fundamental para ter debate intelectual. É fundamental o debate intelectual. É fundamental o outro te mostrar quanto você está errado. É maravilhoso uma escola. A gente pode aprender sozinho? Sim, pode. Pode. E nem é a escola. Mas a gente vai ficar burro, porque é necessário que o conhecimento seja atravessado pelo mundo, pelos outros, pelos afetos. Então a escola é um lugar lindo. Esse é o futuro da escola, o lugar de troca, de incentivo. Então, as crianças, desde pequenininha, elas vão desenvolver essa capacidade intelectual e elas vão aprender a ler, a educação do futuro, vão desenvolver método de pesquisa, filtragem de conteúdo, filtragem de dados, seleção. Isso é o que a gente vai aprender e a interpretar. Ao mesmo tempo, a escola vai receber essas crianças e vai trazer aquele mundo que cada uma delas traz e vai ter que fazer um caldeirão com esse mundo por meio da arte, por meio da criatividade, por meio da convivência e da alegria. Pensamento complexo, sem decoreba, a partir de questões transversais, o mundo invadindo a escola, essas crianças indo estudar para a rua, não só para aprender a rua, mas para a rua ter criança, porque a gente tem no Brasil com a mania de achar que a rua é violenta, as crianças têm que estar presas, né? Então escola é presídio, não é exatamente um spa, a criança está lá, está protegida. Não está, e não é essa a função da escola. E por último, que é o terceiro, que o primeiro é memória, o segundo é pensamento complexo, e o terceiro, que é o pior, que a maior função, é a função 1 da escola, é fazer com que essas crianças não queiram morrer. É retornar. Porque se a gente está querendo morrer, não é porque o mundo é uma porcaria, porque o mundo sempre foi uma porcaria. Quando é que teve paz? Não dá pra gente dizer que a saúde da população é proporcional ao que a sociedade produz. Não. O mundo sempre foi conflitante. A novidade nossa é a exaustão do humano. Nós é que falimos. Nós falimos como humano. A gente, quando tem uma dificuldade, a gente quer resolver pela tecnologia. Quando a gente está sofrendo, a gente sempre acha que é falta de dinheiro. Porque não estou tão bela. Para estar bela, eu devia ter ido ao salão, tinha que ter feito uma plástica. Então, ao invés de viver, eu quero fotografar minha vida e publicar. Mas isso não é culpa da internet, porque a gente fazia isso antes da internet. A gente sempre contou uma vida que não tinha, né? Porque a gente sempre viveu de aparência. Se a gente passar por esse período que a gente está passando dignamente, nós vamos necessariamente construir uma sociedade mais alegre,
mais capaz de lidar com os desafios cotidianos, mais vinculada aos gestos mínimos de um cafezinho na rua, retomando aquela coisa. A internet continuará sempre ótima. Se atrás da tela tiver uma pessoa, não há nada problema com a tela. Olha o que eu estou dizendo. Se atrás de uma tela tem alguém, não há nenhum problema em você estar atrás da tela. O problema é que atrás da tela não está tendo ninguém. É um número. Então não precisa abandonar a internet, obrigar as crianças a não usar. É só recuperar o corpo, a presença. Então, o caminho da escola é a arte, mas não é a arte dos artistas, é a cultura. A escola todo dia tem que ter um conflito. Se ela não tem, a gente tem que inventar. As crianças têm que se mover. Não dá para botar uma pessoa sentada passivamente, mas não tem como.